Salve, salve, concurseiros de plantão. Finalmente saiu o tão aguardado edital do INSS, hein? Presentão de fim de ano para todos os concurseiros do Brasil. Em homenagem ao edital, estamos lançando hoje o curso para a legislação específica do INSS. Então serão 20 aulas de até 30 minutos cada aula, totalmente objetiva, preparada, visando o quê? Visando que você acerte o máximo de questões possíveis ou que acerte até todas as questões da parte de legislação específica, já que estamos falando de 70 questões só de legislação previdenciária, mostrando como a autarquia está dando a importância aí para a matéria para aqueles concurseiros de plantão. Então, como eu disse aqui, o curso vai ser um curso bem reduzido, aulas vão variar aí de 25 a 30 minutos cada aula, de modo a facilitar o seu estudo. Você também pode comigo adquirir o material, você envia um e-mail lá para dicasdocarvalho@gmail.com. Hoje eu estou preparando lá, já com base no novo edital, item a item ali do edital, a matéria bem discorrida ali, bem resumida e bem objetiva para atingir o seu objetivo ali e te facilitar, né? Já que de agora até a prova são mais ou menos 130 dias, então você tem que direcionar, tem que estudar com inteligência para poder ir bem na prova. É uma prova de certo ou errado, onde uma errada anula uma certa, então é importante tomar muito cuidado na execução dessa prova. Então, como vai suceder aqui nessas aulas? Eu sempre preparo o quadro antes das aulas ali para a gente ganhar tempo e vou vir abordando ali os itens do edital. A gente abre com o item 1 e o item 2 do edital, começando hoje nossa aula 1 e 2 aí, acredito que em 2 aulas a gente fez esses 2 itens do edital, que traz mais uma noção histórica aí do que o direito propriamente dito. E aí a gente segue princípios e demais matérias, dando uma atenção, uma ênfase especial à parte de benefícios e segurados, já que a última vez que a CESP organizou aí esse concurso do INSS, ela deu muito foco, houve muitas questões nesses 2 pontos, e são 2 pontos muito importantes, e é onde é possível aí se fazerem muitas questões. Me apresentando aqui, então esse é o meu novo canal, Dicas do Carvalho, meu nome é Cristiano Carvalho, sou técnico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, bacharel em Direito e pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. O curso vocês vão acessando aí no YouTube, sem problema, o curso é de graça, e o material vocês também podem adquirir. Vocês enviam um e-mail para mim, eu envio o material para vocês, vocês vão assistindo as aulas e vão apontando ali o material. Ou simplesmente vocês pegam o material comigo e vão ali estudando, o material tá direitinho, acho que não tem muita dúvida. Se tiver, vocês me mandam um e-mail que eu respondo numa boa. No final de cada tópico ali, o primeiro item do material, item 1 e 2, no final tem uma bateria de exercícios e você vai praticando ali com questões de concursos anteriores. E se você quiser também, eu envio um simulado só com questões inéditas, já com base ali na experiência que eu tenho, e naquele estilo de certo ou errado de CESP, para você verificar em que nível você está e afunilar e estudar cada vez mais com objetividade e direcionado, não ficar perdendo tempo com coisas bobas. O curso aqui eu não vou me ater a discussões doutrinárias e jurisprudenciais, mas me ater ao que você precisa saber para passar na prova, para fazer a prova, para saber fazer a prova. Às vezes saber fazer a prova faz muito mais diferença. Chega de papo, né? Vamos ao que interessa, vamos começar a aula de hoje. Então a gente começa aqui falando de Seguridade Social dos primórdios. Como que você acha que tudo isso começou? Será que sempre existia INSS? Sempre existia Seguridade Social? É claro que não. Então lá nos primórdios o que acontecia? Vigorava o quê? A assistência era feita pela família, então a assistência era familiar ou por terceiros. Então terceiros e família é que cuidava dessa parte de assistência aí aos mais velhos e mais necessitados. A família, né? Aquele mesmo esquema, os mais jovens cuidando dos mais velhos. E assim sucessivamente. E aquele que não tinha a quem lhe cuidar, a ajuda de terceiro, seja por esmola ou pelos socorros públicos aí, que eram instituições, eram casas de apoio a idosos e pessoas necessitadas. Então assim começava lá atrás, eu digo aqui os nossos primórdios, quando a gente fala de Seguridade Social. Então, partindo desse começo, onde não se tinha nada, não se tinha uma ideia de Seguridade Social, de INSS, INPS ou qualquer outra coisa, onde a ajuda se dava apenas por família e por terceiros, a gente parte para a nossa evolução. Então, como vai acontecendo passo a passo? O que eu fiz aqui? Separei para você as datas mais importantes, que eu julgo que você tem que saber, que já caiu em provas anteriores, e são datas onde tem acontecimentos relevantes, que podem vir a surgir lá na prova para você ir lá e
pum, acertar, não perder a questão. Lembrando que é uma questão de certo ou errado. Então a gente começa aí pela Constituição de 1824. Então o que trouxe essa Constituição? Ela preconizava a instituição dos socorros públicos, em seu artigo 179, que eram casas de apoio a idosos e de pessoas necessitadas. Embora ela preconizasse a instituição desses socorros públicos, de fato, na prática, nada aconteceu. Era apenas uma disposição ali que acabou não sendo aplicada naquela época. Mas já que houve a menção dela lá no seu artigo 79, é importante você saber, tema de prova ali, a gente nunca sabe o que pode acontecer, você tem que estar atento. Então, na prática, embora não tenha acontecido nada, é importante que você tome ciência de que houve essa menção lá na Constituição de 1824. Saindo de 1824, caímos no ano de 1835. Agora, essa data já é um pouco mais importante do que a anterior. Você tem que ficar atento, hein, aluno? É a criação do Mão Geral. Então, foi o primeiro Montepio aí de servidores. Então, os servidores se reuniram e criaram um fundo aí para cobrir nos momentos de infortúnios, de dificuldades da vida. Então, é a criação do primeiro Montepio aí no Brasil, data aí de 1835. Essa situação do Mão Geral já caiu em provas anteriores da CESP, é bom ficar atento, porque essa data é importante. Então é o primeiro Montepio aí de servidores do Estado, visando aí essa cobertura desses infortúnios. Partindo para a próxima, vamos à Constituição de 1891. É a primeira a conter a expressão aposentadoria. Embora ela tenha sido a primeira a conter essa expressão aposentadoria, você tem que ficar atento. Atento com dois detalhes. Essa aposentadoria era para qualquer um? Não. Essa aposentadoria era para apenas servidores públicos. Só servidores públicos alcançavam essa aposentadoria. Os demais servidores, os demais trabalhadores, não. E são todos os servidores? Não. Apenas cobria casos de invalidez. Então esses dois detalhes para a prova é muito importante. Então a questãozinha era de certo ou errado. Vim falando que essa aposentadoria para todos os servidores públicos, não. Era apenas para o caso de invalidez. Aqui ela é coberta 100% pelo Estado. Então o Estado vinha e cobria 100%. Não tinha aquela ideia de contribuição tripartite, onde o servidor também contribuía ali de modo a fazer um fundo para no final ele se aposentar. Então aqui a cobertura era 100% estatal. Fazendo um adendo agora, com a nossa evolução e o que acontecia no mundo, essa data aqui, quando a gente fala de Seguridade Social no mundo, ela é muito importante para a gente também. É a data de 1917, lá da Constituição do México. Constituição do México. Então foi a primeira Constituição no mundo a mencionar a expressão seguro social. Então, eu já vi aí numa prova anterior aí, onde dizia que a primeira tinha sido a Constituição de Weimar, de 1919. Isso está errado. A primeira a mencionar seguro social é a Constituição do México, hein? Anota aí no detalhe ali, ó. Já deixa no papiro ali. Essa data também é muito importante, você não pode ser surpreendido com isso. Repare que 6 anos depois, o que acontece no Brasil? Uma data das mais chaves para o nosso concurso. É o Decreto Legislativo 4682, de 24 de janeiro de 1993, chamado Decreto Eloy Chaves, apelidado aí de LEC. Por que essa data é muito importante, aluno? Ó, abre o olho, aluno. Abre o olho maior do que a sua cara, porque essa data ela é vital para você. Porque a Lei Eloy Chaves marca o aniversário da Previdência Social, aniversário do concurso que você vai fazer. Ou seja, aqui se comemora a Previdência Social. É aqui que é considerado o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Você tem que ficar muito atento. Então, o que foi essa Lei Eloy Chaves? O que foi esse decreto? Então, ele criou CAPs, que são caixas de aposentadoria e pensão para os trabalhadores ferroviários. Então, criava-se essa CAP, gerida pela empresa, e aí, nas situações de dificuldade de aposentadorias e pensões, o trabalhador ali daquela empresa tinha direito. Então, inicialmente, ela foi voltada para os ferroviários, mas depois as outras classes foi reivindicando e passado para os marítimos e para as demais classes. Embora seja o marco inicial da Previdência Social no Brasil, precisamos tomar um cuidado especial aqui com a Lei Eloy Chaves. Você vai ver aí, se você for estudar com mais afinco, que tem gente que diz que não, que o marco inicial é outro, que é corrente majoritária, corrente minoritária. Para fins de prova, o que nos interessa é que o marco inicial da Previdência Social no Brasil está aqui.
É a Lei Eloy Chaves. Com mais um detalhe, aqui não tinha participação estatal. Então não tinha participação estatal. Então participava da Caixa apenas os trabalhadores e os empregadores. Trabalhadores e empregadores participavam da Caixa. O que acontecia? Cada empresa geria a sua caixa. Imagine a seguinte situação. Uma empresa com poucos trabalhadores, 2 ou 3 trabalhadores, será que ela conseguiria gerir? Será que esse processo ia dar certo de caixa de aposentadoria? E se o trabalhador saísse dessa empresa e fosse trabalhar em outra empresa? Ele levava o que ele contribuiu? Fatalmente esse sistema fracassou, né? Não tinha como dar certo. Seja nas duas situações que eu falei ou de inúmeras outras situações. Mas essas duas situações são muito importantes você saber. Se a empresa era pequena, ela não tinha como obter a CAPES, não tinha como esse sistema dar certo. Ou se o trabalhador saísse, como ficaria a situação dele? Ele ficaria descoberto? Ele ficaria abandonado, entregue ao bel prazer? Então as CAPES fatalmente não deram certo. E aí tentou-se se aperfeiçoar o sistema. Com o quê? A partir de 1930. Que eu chamei aqui de Era Vargas para você. Então, o que houve aqui? Unificação das CAPES em IAPES, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão, organizadas agora pela categoria profissional. Ou seja, saía da mão da empresa e partia para a mão de quem? Da categoria profissional. Ou seja, se o trabalhador migrasse para outro trabalho, ele não seria tão prejudicado. E se a empresa também fosse uma empresa muito pequena, tivesse poucos trabalhadores, também não seria prejudicado, daria para instituir as IAPES sem nenhum problema, já que aqui ela é gerida pela categoria profissional. Passava a ter aqui a participação do Estado. Então o Estado participava aqui de maneira efetiva. Vamos botar aqui que o Estado participava, aponte aí o seu material. Então faz a marcação aí, anota aí e fica atento que essa é a diferença, hein? Então a gente parte de CAPES para IAPES e não de IAPES para CAPES. Cuidado para não haver a troca desse conceito numa questão e você acabar confundindo ali, não observar que está trocado ali um certo e errado e acabar perdendo um ponto numa questão que é fácil. Partindo para 1934, a Constituição de 1934 trouxe a primeira vez a forma tríplice de custeio. Então, na forma tríplice de custeio, agora sim a gente vê uma ideia mesmo de seguridade social, né? Uma ideia de previdência. Na contribuição da tríplice de custeio, a forma tríplice nós temos contribuições dos empregados, dos trabalhadores e contribuição do Estado. Então aqui, de fato, a gente já começa a ver uma ideia mesmo de previdência social, com os 3 elementos importantes contribuindo para o sistema de forma efetiva. Essa data aqui é uma data que eu também considero muito importante para fim de prova. Então fique atento. Por quê? Porque essa ideia tríplice, essa ideia de previdência social, ela pode ser explorada. Toma cuidado. Partindo para 1946, é a primeira a adotar de forma expressa o termo Previdência Social. Acho que essa Constituição aí, ela não necessita de maiores comentários e maiores desdobramentos aqui, já diz muita coisa já, né? Então, fica atento aí, não precisa discorrer muita coisa sobre ela, apenas saber que ela trouxe aí esse termo Previdência Social pela primeira vez. Partindo para 1960, é a Lei 3.807, então é a unificação da legislação securitária. Então, recebeu o nome de Lopes, Lei Orgânica da Previdência Social. Então, aqui se pegou toda a unificação, toda a legislação que falava de Seguridade Social e unificou ela num único diploma que se deu o nome de Lopes. Anota aí, que também é importante. Mas aqui, sem maiores comentários, apenas fique atento a essas diferenças de datas aí para que você não seja surpreendido com uma data trocada. 1966, criação do INPS, o tal do INPS. Eu aposto que você tem uma mãe ou tem um pai em casa e já ouviu eles falando, né? Que eles vão no INPS, vão no INPS. Ninguém fala que vai no INSS. Ninguém fala que vai na Previdência Social. Então essa origem aí dessas pessoas mais velhas que falam que vão no INPS, a origem está aqui, ó, da criação dele que se deu lá atrás, lá em 1966. Então, para eles, ficou marcado aí INPS. Então, dificilmente você vai ver. Mas sempre que você ver comentando em casa ou falando, você já sabe, ó. A origem está aqui, o ano de 1966, quando se criou o INPS.
Prosseguindo, a gente vai para o ano de 1977. Esse ano também é um ano muito importante aí para a gente. Não desmerecendo também o ano de 1966. Então aqui a gente teve a criação do SIMPAS, o nosso Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que foi a unificação de 7 entidades. Então, como que se deu aqui? O governo acreditava que para facilitar a organização e os planos de governo, facilitar a maneira de gerir o sistema, era melhor unificar e ter uma direção ali próxima, ali, um controle mais unificado das entidades. Então, pegou as 7 entidades existentes na época e juntou, trouxe ela ali de maneira a organizar ela num sistema único. Então, quais são as 7 entidades que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos a Dataprev, que é a nossa empresa de processamento da Previdência Social. Tínhamos o IAPS, Instituto de Administração da Fazenda e Previdência e Assistência Social. Aliás, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Olha eu errando aí, fica atento, já anota, pausa o vídeo e anota. Que essas informações são importantes. Então, empresa de processamentos da Previdência Social, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Tínhamos o FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Então, repetindo a FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Tínhamos o INPS, que a gente acabou de ver, que é o Instituto Nacional da Previdência Social. Tínhamos o SEME, Central de Medicamentos. Tínhamos o INAMPS, que era o nosso Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. E, por último, tínhamos a LBA, que é a Legião Brasileira de Assistência. Então, está aqui os nossos 7 órgãos. É interessante você saber, aluno? É interessante você saber. E eu já vou te dar a minha dica, hein? A dica do Carvalho, aqui é a primeira, para facilitar o seu estudo. Verifica no detalhe, aluno. Verifica no detalhe nessas 7 instituições. Olha isso aqui, ó. O que está escrito aqui, aluno? Difícil. Então, para ficar fácil, tem que ficar difícil. Ficou difícil, ficou fácil. Então, fica a minha dica aí para vocês. Difícil. Dataprev, IAPS, FUNABEM, NPS, SEME, INAMPS e LBA. Essa é a minha dica para vocês. Se achar que fica melhor, se quiser criar outra palavra, pode mexer. O importante é você saber. Então, essas 7 entidades foram unificadas naquilo que se deu de SIMPAS. Espero que tenha ajudado aí essa minha dicasinha para vocês, tá? Fiquem atentos. Chegamos à Constituição Cidadã, a nossa Constituição atual. Chegamos ao ano de 1988, a Constituição que está em vigor hoje, aluno. Então aqui nasce o conceito da Seguridade Social no Brasil. Finalmente a Constituição Cidadã trouxe um conceito expresso de Seguridade Social no nosso país. E onde está esse conceito? Pega a sua Constituição aí, seu Vadimeco, ou abre já um link na internet e puxa. Está lá no artigo 194 da Constituição Federal. Então ele traz lá como vai se dar a participação do povo, como vai ser o sistema. Na verdade, ele abre o conceito de Seguridade Social. Seguridade Social ali é bem claro, passa a ser um gênero. E desse gênero decorrem 3 espécies. Então já vamos abrir aqui o gênero Seguridade Social, onde nós temos 3 espécies. E quais são essas espécies? É a Previdência Social, que é o nosso foco de estudo. Nós temos a Assistência Social. E por último, nós temos a Saúde.
Então, um detalhe aqui importante, aluno, não vamos confundir conceito na hora da prova. Então, Seguridade Social não se confunde com Previdência Social. Se você analisar aí o artigo 194, você vai ver que Seguridade Social, na verdade, é gênero, e desse gênero temos 3 espécies que decorrem desse gênero. E quais são essas espécies? A espécie Previdência Social, a espécie Assistência Social e a espécie Saúde. Fique muito atento com as definições para que não haja troca. E nem o conceito de saúde seja substituído por educação, por lazer ou por qualquer outro. Já vi isso acontecer em prova e você tem que ficar muito atento. Não pode cochilar aqui. Eu costumo dizer, e aí vai mais uma dica para você, que quem tem Seguridade Social, quem tem Seguridade Social tem paz. Tem paz com S. E que paz é essa? Previdência, Assistência e Saúde. Para que você não se confunda. Não venha ali uma troca de conceitos, ou em vez de saúde vir outro termo, ou em vez de assistência vir outro termo. Então, quem tem Seguridade Social tem paz, tem previdência, tem assistência, tem saúde. Fica muito atento com esse detalhe, aluno, e não confunde. Na próxima aula a gente continua discorrendo sobre o 194 e vamos entrar nos princípios constitucionais. Vai lá agora, vai no banheiro, bebe uma água, dá uma respirada, pega o papelzinho, caneta, deixa pronto e vamos partir para a próxima, tá? Segue firme, não desista, concentração, tá ok? Tamo junto. Dicas do Carvalho.